Olá pessoal, eu espero que todo mundo esteja bem. Vamos à nossa aula. Vamos falar um pouco sobre escravidão indígena. A escravidão indígena no Brasil, ela se dá com a chegada dos portugueses ao Brasil. Nós vamos ver que a escravidão indígena, ela foi a primeira tentativa da coroa portuguesa de explorar a mão de obra no Brasil. Nós vamos ver que os portugueses eles também encontraram muitas dificuldades para capturar indígenas para esse fim. Isto porque os indígenas não estavam habituados a trabalhar de uma forma sistematizada e muito menos de uma forma forçada. Então, os índios brasileiros, eles começaram a uma guerra, vamos dizer assim, contra os portugueses, porque, na verdade, eles não aceitaram ser escravizados, serem perseguidos, eles não aceitaram de bom grado a imposição da cultura europeia sobre a sua cultura indígena. Eles não aceitaram de bom grado a religião católica, apostólica romana no Brasil. Não quiseram, melhor dizendo, deixar a sua cultura, a sua religião para trocar por outra, nesse caso aí, a cultura europeia trazida pelos portugueses. Então nós vamos percebendo que a escravidão indígena, ela foi utilizada de alguma forma, num primeiro momento, aqui da exploração, no caso do pau-brasil. Isso até por volta de 1530. Quando a partir de 1530 nós vamos ver que os portugueses vão mudar a sua forma de exploração aqui no Brasil, porque agora eles vão introduzir as lavouras de cana-de-açúcar. E aí eles vão usar uma nova mão de obra, nesse caso agora vão introjetar a mão de obra escrava africana aqui no Brasil. Mas bem, no primeiro momento, de 1500 a 1530, usaram de alguma forma essa mão de obra indígena, que era para fazer justamente a locomoção do pau-brasil, né, da madeira do pau-brasil, que era cortada nas matas por os indígenas e levada até a beira, vamos dizer assim, do litoral, do mar, para serem transportadas em navios para Portugal, onde essa madeira, né, do pau-brasil, que tem uma tinta avermelhada, era levada para a Inglaterra, lá, justamente para tingir os tecidos que eram produzidos já nas manufaturas inglesas. Pois bem, o que os portugueses davam em troca aos índios por esse trabalho escravo? Eles davam coisas sem muito valor, como espelhos, pentes, e essa troca, né, dessa mão de obra por esses objetos sem muito valor foi chamado de escampo, né? Foi chamado justamente de escampo. Nós vamos ver que o modo de vida dos índios, ele não se adaptou, claro, ao trabalho escravo exigido por os portugueses nesses primeiros anos da colonização brasileira. Nós vamos ver aí que os portugueses, eles desembarcam no Brasil, claro, em 1500. A ideia, no primeiro momento, foi o primeiro ciclo econômico da colônia foi o pau-brasil, como eu já disse, foi explorado. Nesse segundo momento, nós vamos ver aí que aí vem justamente com a ideia de plantar aqui nas terras brasileiras a cana-de-açúcar. Isso depois do fim do ciclo do pau-brasil. Muito bem. Nós vamos ver aí que as causas da escravidão indígena foram o quê? Elas estão ligadas principalmente ao propósito dos portugueses em colonizar o Brasil. Ao contrário do que houve na América do Norte. Os colonizadores portugueses não deixaram seus reinos para morar aqui. Eles vinham apenas para explorar as riquezas do Brasil. A única mão de obra disponível era a indígena. No entanto, o trabalho escravo, em grande escala, não era comum para os índios.
Nós sabemos que a vida dos índios, eles trabalham, eles, de certa forma, eles buscavam a sua sobrevivência, os alimentos, na pesca, na caça, não é? E eles não tinham, né, apesar de plantar algumas coisas, como por exemplo a mandioca, eles não tinham a preocupação de armazenamento e muito menos de trocar ou comercializar esses produtos que eram produzidos aqui nas terras do Brasil, não é? Claro, antes da chegada dos portugueses. Eles não tinham essa noção capitalista de troca, tá certo? E aí nós vamos ver, pessoal, que os colonizadores, eles utilizaram-se de ameaças, força física, da propagação de doenças para forçar os índios a trabalhar para a coroa. Não é desconhecido de vocês que os portugueses usaram de muita violência, não só com os negros africanos, mas antes eles usaram de muita força, de muita violência, de muita, vamos dizer assim, de muita arma, de armas também, para combater os índios, já que os índios reagiram. Então, houve sim muitas guerras, né? Essas guerras para a coroa era importante, porque a ideia era justamente mostrar quem tinha mais força e obrigar realmente os índios a trabalharem. E aqueles que não quisessem ceder eram mortos. Portanto, muitos índios foram dizimados em massa, né, durante todo o processo colonizador do Brasil. As guerras eram tantas, né, os índios não aceitaram de bom grado. Então, nós vamos ver aí, pessoal, que só em um segundo momento é que é introjetada a mão de obra escrava africana aqui no Brasil. E agora, dessa forma, eram usadas nas lavouras das cana-de-açúcar, depois também com relação à criação de gado no interior do Brasil. Então, tudo isto, né, foi a economia do Brasil, durante o Brasil colonial todo, foi em cima da mão de obra escrava, né? Mas a mão de obra africana, porque eles eram mais aptos ao trabalho forçado, eles não era que era mais apto ao trabalho forçado, eles eram mais acostumados a trabalhar, né? Eles eram mais aptos a trabalhar, a força física, eles já eram treinados, já tinham participado de outros trabalhos também em outras ilhas também de plantação de açúcar, como as Ilhas Canárias, as Ilhas da Madeira, que também já tinha passado por uma experiência, vamos dizer assim, dos portugueses que já trabalhavam com a plantação de cana-de-açúcar em outras partes, né, do mundo. Nós vamos ver aí que a escravidão indígena versus a escravidão africana. O negro africano veio trabalhar como escravo no Brasil para atender os anseios da coroa, né, de iniciar-se rapidamente a produção açucareira de forma intensiva, né? Então a gente sabe que os negros africanos, ou melhor, os povos africanos, né, em que tem uma grande diversidade de etnias, foram trazidos para o Brasil de forma forçada, no conhecido tráfico negreiro. Eles eram trazidos de forma bruta, rústica, violenta, no porão de navios que eram todos insalubres, e muitos morriam nas viagens também. Muitos morriam de doenças, né, já que muitos desses navios eram infectados por ratos, né, os porões dos navios, alimentação precária, né, alimentação precária que não passava muitas vezes de pequena porçãozinha ali de farinha, rapadura, não é? E muito pouco, e alguma coisinha de carne, né, nessas viagens, carne seca, né, que vamos pensar que na época não tinha formas de refrigeração, de conservação dessa carne, mas apenas carne seca, que eles jogavam também sal para conservar. Mas claro que essa alimentação era muito pobre. E por isso muitos deles morreram em plena viagem. Nós vamos ver aí que o tráfico negreiro mostrou-se mais lucrativo e atraente para os senhores de engenho. Claro, porque também o escravo africano ele era tratado como uma mercadoria que era trazida da África para cá e era vendida por esses traficantes, vamos dizer, de negros, né, de pessoas, né, que era trazido como mercadoria e era vendida aqui, né, para
parte do Brasil. E é claro que nisso tudo, os grupos indígenas eram separados, as famílias eram separadas, os pais eram separados dos filhos, as esposas eram separadas dos seus maridos, e por aí vai. O que, claro, a gente pode imaginar o tanto de sofrimento que esses índios, desculpa, que os africanos passaram aqui no Brasil. Sem contar que eles eram impedidos também de praticar os seus costumes, as suas crenças, a sua cultura. Mas mesmo assim, eles trouxeram uma contribuição muito grande para a história, para a civilização brasileira, para a cultura brasileira. Nós vemos isso, por exemplo, legados na culinária, na questão aí, por exemplo, da capoeira, e nas músicas e tanta coisa. Na forma também, nas linguagens e tantas outras contribuições que os negros, os africanos, os povos africanos trouxeram para o Brasil. É um povo extremamente competente, capaz, assim como os índios também têm a sua cultura e que eles foram, na verdade, forçados a trocar porque chegou um povo colonizador, um povo branco que se dizia ser melhor e mais forte do que os índios, do que os negros, justamente para legitimar essa exploração. Dizer que eles eram donos de todas as terras brasileiras e que essas terras deviam ser exploradas, inclusive essas pessoas deviam ser exploradas para nessa exploração, né? Então, em linhas gerais, isso é um pouco do que nós temos da escravidão negra e indígena no Brasil. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.